Por apenas R$19,99 você garante uma psicografia do seu famoso favorito e ele nem precisa estar desencarnado. Começando mais um Spiritcast! A gente está quase chorando de emoção para esse programa maravilhoso que vem para você todo dia 13h30, naquele seu stream favorito, aquele stream do coração, aquele que tá na tela de entrada do seu celular. Pode ser Spotify, pode ser o Deezer. Spotify aumentou a mensalidade agora, então vai todo mundo migrar pro Deezer, não tem problema, a gente tá lá. Ah, mas o Deezer é difícil de instalar. YouTube, se encontra a gente também, Spiritcast Brasil, em todos os lugares, com os jovens mais bonitos, mais sedentos por conhecimento, mais diagnosticadores de Covid, mais protegidos pela espiritualidade, ungidos, sentimentais, chorosos e emocionados do estado de São Paulo, falando diretamente pro Brasil inteiro. Estou aqui diretamente na cidade de Campinas, em Recluso, como sempre, recluso, respeitando todo tipo de isolamento social, porque eu não sou tão velho a ponto de receber vacina, apesar de que, né? Diretamente da cidade de Franca temos Isabela Tanassovich. Imunizada, tá? Não sou velha, Ridícula, mas trabalho na área da saúde, estou imunizada. Isso aí é injusto, é injusto. Toma essa. E de São José do Rio Preto, esse casal nota 10, nota 100, nota 1000. Faz um tempo que eles não estão aí, o pessoal tá chamando vocês, cara. Eles estão perguntando assim, cadê o Fred e a Camila? É A verdade. gente tirou férias, meu povo. É ano sabático. Ano sabático. Um beijo pra todo mundo, um beijo pra todo gente, mundo. saudades de vocês. E hoje a gente não vai esconder o jogo, porque não adianta, todo o programa a gente esconde o jogo, mas tá no título. Você já sabe quem é, você já viu a fotinho, você já tá emocionado, você já tá pensando, o que esses meninos estão trazendo esses caras de novo aí? Certeza que teve gente que tá ouvindo esse Spiritcast pela primeira vez só por causa desse cara. Certeza. Queria mandar um beijo pros haters. Diretamente do Amigos da Luz, este menino, este camarada espírita que está em todos os eventos. Ele é humorista, ele é esquetista, ele faz várias coisas e é espírita. Com todos vocês, chamamos pra mesa imaginário do Spiritcast, Fábio Porchat. Ah, não, pera. Fábio De Luca! Ai, Rico! Meu Deus! Onde eu me parar nesse Spiritcast, meu Deus, o que aconteceu? Meu Deus, Isabela, Camila, Fred, todo mundo. Que delícia. Meu Deus, me descabelei tudo. Porque eu fui fazer a entrada igual do Henrico, só que ele tem cabelo pra descabelar. Muitos anos de treino isso aí, ô. E aí, audiência, ouvintes, pessoas que ouvem nossas vozes deste mundo, do outro mundo, que eu tenho certeza que esse podcast rola em todas as colônias espirituais. Zonas umbralinas, isso aqui bomba. E nosso lar eles cancelaram esses tempos. É, Eles deram nosso uma lar cancelada na foi gente. expulso. Vixe. Proibidão. Mas no Umbral tá bombando. Foi uma honra estar aqui com vocês, gente. O prazer é nosso, pô. Mentira, mas eu disse pra ser educado. É uma alegria, pelo menos. Fábio De Luca não precisa de apresentação, né? A gente vai dizer o quê, né? Esse menino é super conhecido dentro do meio espírita. Fábio, deixa eu te falar um negócio, cara. No nosso primeiro programa, eu não sei se vocês lembram disso, mas lá em janeiro de 2020, a gente ainda tava naquela zoeira de dizer assim, ah, não sei quem é famoso, queremos você aqui. O clichê do espiritismo era o tema, e a gente falou assim, ah, é porque amigo da luz agora em todo lugar tem amigos da luz, é clichê, já virou clichê o negócio. Mas De Luca, vem aqui que a gente quer conversar com você. Um ano depois, aconteceu. Poxa, mas eu tinha que ter chamado logo, eu tava super afim de participar. Ninguém me chama pra nada, pro podcast, nada. Você sofre exclusão, De Luca? Conta. Ufa, Fred! Abre seu coração. É horrível. Mas eu vou confessar uma coisa. Tem muita gente realmente que entra em contato comigo e eu acabo não vendo. Porque vai entrando tudo por cima do outro. O WhatsApp, ou até aqueles inbox. O Instagram, então, é terrível. Todo um limbo. Nossa, O tem Facebook um é a limbo mesma mesmo. coisa. Aprenda a dar migué que nem Fábio De Luca, olha, ó, perfeito. Eu sempre falo isso, funciona bastante, é verdade. A gente conhece o Fábio, claro, por causa do Amigos da Luz, né? A gente falou que era clichê naquela época, mas o trampo que vocês fazem, deixa eu rasgar uma seda, assim, ó, é da hora, velho. Porque às vezes tem aquela coisa, aqui a gente fala real, meu. A gente começou o podcast assim, ó, vamos fazer um podcast, mas vamos fazer um podcast que a gente queira ouvir. Agora tem um monte de podcast diferente aí, Gacast, Lente Espírita, agora saiu bastante. Mas antigamente era tudo assim, uns podcasts... Chato pra caramba. O espírita, ele anda vomitando, o espírita não ri, o espírita não... E aí a gente fica, pô, tem que ser um negócio que a gente curte fazer, né? Só que assim, tem uma dificuldade aí no meio também, não é só sair fazendo. Qual que seria esse limite do humor espírita? Ah, grande pergunta. Essa é boa, hein? Essa aí é a primeira vez que faz essa pergunta.
Cara, mas existe limite sim. Assim, na verdade, eu acho que o humor em si, como gênero, como linguagem, como instrumento de comunicação, não deve ter limite, não. É o limite da capacidade humana de criar. A gente pode fazer piada com qualquer coisa mesmo. E qualquer um e tudo. Eu acho que o limite é do humorista, ou do comediante, ou do ator, ou do comunicador. Limite que o caráter dessa pessoa estabelece. Por exemplo, eu posso escolher que piadas eu vou fazer, ou que tipo de sketch, por exemplo, no Amigos da Luz, ou mesmo em trabalhos paralelos nós vamos fazer. Eu posso, por exemplo, escolher não fazer um trabalho, por exemplo, que humilhe uma pessoa, ou que seja degradante para uma minoria, um grupo de pessoas e tal. Enfim, de fazer coisas que sejam um pouco mais saudáveis e tal, ou mesmo só entretenimento, mas de fato, o limite é você que estabelece como profissional. E no caso do Amigos da Luz, o grupo estabelece um limite como um limite editorial do canal. Porque, por exemplo, eu faço sketch no Porta dos Fundos, Parafernália, quando eu trabalhava lá, que não caberiam dentro do Amigos da Luz, porque a proposta é completamente diferente. No Amigos da Luz, a gente tem uma proposta de fazer humor, mas tem que ter uma mensagem positiva, tem que falar de espiritismo, porque é o assunto que a gente ama falar, eu adoro falar. E com humor, então, melhor ainda. E coisas que eu faço no Amigos da Luz, se eu levar, por exemplo, pra esses outros canais, não vai interessar eles, porque eles estão nem aí pra perispírito, não sabem nem o que é. Então, tipo, não adianta. Cada um na sua, né? Cada um na sua. Então a gente vai trabalhando nessas caixinhas diferentes e a gente estabelece um limite pessoalmente, como profissional, e também no veículo que a gente está usando. Lá no Amigos da Luz, por exemplo, um limite que a gente não fala palavrão. Mas não que eu não fale, porque a gente lá no Amigos da Luz pensou assim: porra! A gente, quando começou a fazer os sketches, eles começaram a ser usados nas casas espíritas, às vezes para ilustrar palestras, estudo. Então, caramba, a gente falou, poxa, mas se a gente fizer um sketch e tiver um palavrão, isso vai acabar limitando o alcance desse sketch, porque aí não vão usar, ou pelo menos vão censurar, vão cortar, né, mutilar o trabalho. Então é melhor que a gente evite falar. Eu, pessoalmente, nós como grupo mesmo, não vemos problema nenhum com palavrão. A palavra é só um transporte de energia. Você pode falar: meu querido, com tanto ódio, né? Que é pior do que o seu filho da puta. Falar mesmo. É verdade. Eu acho que é a intenção que você fala o negócio, né? Não adianta você falar abacate e tá lá com aquele ódio no coração. Exatamente. Ou mesmo, Camila, quando a gente não fala nada, porque a gente, como espírita, sabe que o pensamento é energia. E a gente o tempo todo tá modificando o nosso padrão vibratório e da galera à nossa volta, e atraindo e afastando espíritos pela lei da afinidade. Então, sem falar, você pensa e já foi, né? Então, externar uma palavra que é considerada palavrão é só um detalhe, não quer dizer grandes coisas. Mas aí no canal Amigos da Luz a gente tem esse limite por uma questão disso que eu falei. Exatamente por estar em canais tão diferentes e fazendo coisas tão diferentes. Você já tomou muita porrada? Igual você falou que tem um limite ali pro Amigos da Luz, que a gente não encontra, talvez, nesses outros canais. Bom, o Porta, como instituição, já teve até bomba, né? No ano passado. Mas eu, pessoalmente, pelo fato de estar no Amigos da Luz e ser espírita, algumas pessoas que nos acompanhavam criticaram bastante a gente, nos comentários dos vídeos: poxa, mas você, como é que você faz? Porque a gente lançou no final do ano passado, no YouTube, um especial de Natal também, do Amigos da Luz, que era um filmezinho, um média-metragem de 30 minutos, e eu tô lá no filme. E aí criticaram: poxa, como é que você faz um trabalho espírita ao mesmo tempo tá lá no outro canal que tá botando Jesus gay, não sei o quê. A gente teve crítica de instituições também, mas é natural. Os caras se organizaram Instituições que já estabelecidas, por exemplo, uma federação de um estado, por exemplo, já... Eu fiquei sabendo disso aí. Pô, mas é isso que eu digo, saca? Tipo, o espiritismo consegue se organizar uns negócios que eu fico pensando assim, pô, o cara tá com tempo aí. Mas é uma minoria, sabe? Mesmo na própria, quando foi uma instituição, lá dentro era uma minoria. É porque a pessoa, ou as pessoas que se colocaram nessa posição são pessoas de muito destaque administrativamente, né? Então, esse estado especificamente nos recebe muito bem, quando a gente podia estar viajando em turnê. E as pessoas que me criticam por isso, pessoalmente, é uma minoria muito pequena, assim, mas não chega a 1%, sabe? Mas mesmo assim a gente procurou responder e tal. Eu sempre falei isso, tipo, eu tô com a minha consciência super tranquila. Minha relação com Jesus é uma relação saudável dentro do meu limite evolutivo, não pelo onde eu trabalho. Porque eu sou uma meba perto dele. Mas assim, então tem uma relação super de boa. Eu tô falando de Jesus aqui no Amigos da Luz, lá no outro, se eu tô passando um negócio que ele é gay, por mim, sem problema, porque eu não vejo problema em ser gay. Então, tá tudo certo. Eu acho que as pessoas têm dificuldade de separar esse negócio, que é assim, ó, a arte é um trampo como qualquer outro, saca? Às vezes você vai acertar e às vezes você vai fazer um negócio ali que algumas pessoas não vão gostar. Tipo, tem dia que o palestrante fala um negócio que, eu tava num dia ruim. E nem sempre tem que estar num dia ruim, tá, gente? Que a gente tem que parar de ficar cobrando que o palestrante é santo e tal. Às vezes o cara vai dar um passe, escorrega, esbarra em alguém. E às vezes o cara faz uma sketch que alguém não gosta, saca? Por que tem que ser diferente quando é um negócio com humor? Parece que, tipo, aquele programa, vocês perderam a mão. Aí eu digo, mas os outros 25 programas que a gente não perdeu a mão? Qual é que é? Você tá certo, exatamente. A gente tem o total liberdade de todo mundo de gostar, não gostar, mas a hora que a gente encontra alguma coisa que não nos agrada, é isso aí, é ver todo o trabalho como um todo, né? E, né, na medida do possível, até opinar, eu acho muito saudável na internet a interatividade. É ótimo que tenha
comentários. Eu acho que todo mundo fale mesmo. O negócio, isso deve acontecer com vocês, acontece com todo mundo que eu já trabalhei que se propõe a fazer alguma coisa de comunicação na internet. Você tem 500 mil comentários de elogio. Aí um falando mal, você só lembra disso. Você fica fixado naquele, inseguro. O que foi positivo pra gente quando a gente foi vetado lá nessa federação? A gente, cara, a gente tava se achando muito. O Fabinho tá aqui nos ouvindo, tá off, porque ele tá trabalhando lá no conteúdo do sábado. E foi numa época que o Amigos da Luz bombou muito, assim, todo mundo conhecia, a gente tava viajando muito. Então a gente tava se achando assim, muito. A última bolacha. Aí aconteceu isso, a gente ficou surpreso e magoado e ofendido. E a gente, numa reflexão em conjunto, falou, mas por que a gente tá tão chateado com isso? A instituição emitiu uma opinião, eles não têm o direito de emitir, eles têm a obrigação de gostar da gente. O que eles falavam lá é que a comédia não é um gênero apropriado para se falar de espiritismo. Será que eles não podem ter essa opinião? Claro que podem. E aí a gente descobriu que a gente tava vaidoso demais, se ofendendo porque alguém não nos gostava do nosso trabalho. Então isso foi uma maneira da gente dar uma baixada de bola. Então esses haters às vezes são muito úteis para isso, hein? A gente tem que dar uma baixadinha de bola às vezes. Já que a gente tá falando de comunicação, essa questão da liberdade de expressão, né? Queria jogar pra roda, eu fico pensando sobre isso. Até que ponto eu tenho que deixar que o outro fale? Por exemplo, assim, você acha válido dar voz para as pessoas que fazem apologia, por exemplo, ao nazismo? Porque aí eu sei quem que é aquela pessoa, ou vamos abafar porque isso não é uma coisa boa de se falar? Entende o que eu quero dizer? Olha que reflexão interessante, né? Eu tendo a achar, não tenho uma ideia fechada sobre isso não, pra ser sincero. Eu tendo a ir de acordo com a lei mesmo. Você fazer apologia ao nazismo é crime, não pode fazer isso. E eu concordo, porque tem certas coisas que passam de opinião, né? Podem se tornar o estopim de coisas muito sérias, né? Por exemplo, como o nazismo, por exemplo, como o suicídio, fazer apologia ao suicídio, engrandecer. A gente teve há algum tempo um meme, uma coisa que surgiu na internet que era Momo, foi uma figura meio grotesca que levou algumas pessoas ao suicídio, quer dizer, falando sobre suicídio de uma maneira romântica, sei lá. E isso é crime, né? Tipo, não pode. Então eu acho que tem opiniões que passam um pouco de opiniões e se tornam perigosas, né? E aí, mas aí que tá, mas quem define o que é perigoso e o que não é? Porque aí o outro pode dizer que, você falar mal de Jesus é perigoso, ou você falar mal da política ou do governo, não sei o que, começa a ser perigoso. A minha dúvida em relação a isso é quem define, de fato, o que pode e o que não pode se falar. Aquela coisa da vacina, né, até no meio espírita. Como é que é? Levanta a manga 3 da tarde que o Dr. Bezerra de Menezes vai te dar uma vacina espiritual, vacina anímica. É verdade isso? Teve isso. Gente, eu perdi essa info, misericórdia. Não, e aí, tipo assim, eu lembro de ter jogado isso no grupo e o cara ter dito assim, mas qual é o problema, não sei o que. Eu digo, não, ninguém vai morrer por levantar a camisa 3 da tarde, mas assim, quem não vai tomar vacina porque já tomou a vacina do Dr. Bezerra? Gente, coitado do Dr. Bezerra. Tudo é o Dr. Bezerra. Não tem outro médico que desencarnou. Mas deram uma folga pro Fritz, agora é o Dr. Bezerra. Gente, tudo é o Dr. Bezerra. Mas é maravilhoso, espírito maravilhoso, mas coitado, deve estar fazendo outras coisas também, né? Tem a Anvisa aí pra trabalhar com as vacinas, não precisa do Dr. Bezerra. Não, mas assim, eu acho que eu devia ter um bom ministro da saúde também. Mas assim, essa coisa toda desse tipo de superstição que aparece no meio espírita, e aí isso viraliza e todo mundo entra nas paranoias dessa, o ruim disso tudo parece inofensivo, mas acaba fazendo com que o espiritismo pareça bobo aos olhos das outras pessoas. O espiritismo é uma coisa tão legal, uma ciência, um troço, fala de vida após a morte, a gente não vai morrer, tem uma área de ciência, de pesquisa muito legal que dá pra se trabalhar. Infelizmente não é um foco no espiritismo brasileiro, mas seria muito bom se fosse. E aí fica nessa coisa mais, como é que fala, de superstição e de conversar com a minha vovó que já morreu. É uma pena quando a gente fica só nisso. É, né? Aquilo que até o Henrique falou, né? Tipo assim, às vezes um cara vai mal num dia, mas e os outros? E o trabalho dele é anterior, né? Então eu tô lembrando aqui do livro do Divaldo. Sim. Eu acho perigoso. Cara, mas eu acho que tem até a ver com o próprio espiritismo em si, né? Porque é aquela coisa, tem gente que tem físico que defendeu que a Terra é plana. Tem aquele documentário lá, Behind the Curve, tem o cara que tipo, eu sou físico, não sei o que, e eu defendo a Terra plana. Mano, bem que entender a doutrina ali, eu acho que até entra uma questão de responsabilidade, porque brincando, o pessoal que trabalha com humor e espiritismo, não sei, mano, às vezes a gente tem que estudar o tema, tipo, bastante, assim, porque como a gente vai falar de um jeito meio desengonçado, meio livre, assim, você tem que meio que saber o que você não pode dizer, sabe, tem uma responsabilidade aí que às vezes, como a gente entra numa faixa meio subjetiva das pessoas, tem muito jovem que ouve a gente falando aí uns negócios repetindo. Vê um vídeo do Amigos da Luz e diz assim, que bonitinho,
Doutor Bezerra. Não, mas é uma responsa, assim, quando a gente tá falando de uma doutrina, no caso o espiritismo, a gente precisa tomar muito cuidado, porque senão você pode emitir umas ideias equivocadas e tal, e a gente toma muito cuidado com isso. A gente já teve alguns tropeços, assim, poucos até, dentro da, eu acho que muito graças à ajuda espiritual que a gente acredita que tem também. Acredita, ó, tá. A confiança tá lá em cima, hein? Acredita que tem. Eu digo acredito porque a gente não tem, assim, na equipe nenhum médium muito ostensivo que veja, assim, mas a gente sente, assim, a presença deles de vez em quando. Às vezes é vontade de fazer um xixi, mas às vezes não, às vezes é uma Segura. do espírito. Tem que tomar cuidado mesmo, Henrico, senão a gente fala abobrinha demais, e assim, é bom a gente ter uma fundamentação, conhecer um pouco do espiritismo pra falar direitinho. Ou se não sabe, fala que não sabe, também não tem problema nenhum. Lá a gente tem uma live no Amigos da Luz que acontece toda segunda, que a gente fala de vários temas lá, e às vezes surgem perguntas que a gente não sabe responder, ó, a gente não sei, vou buscar, e a gente procura depois da próxima semana uma resposta, ou traz alguém que entenda desse assunto e tal. Mas rola muito isso no espiritismo, né? Do tipo assim, a pessoa não assume que ela não sabe. Ela não fala assim, olha, não sei, vou procurar saber. Tipo assim, não, vamos aqui, eu te explico. E aí começa a falar um monte de groselha e não tem nada a ver com o rolê. Eu sinto que tem um pouco isso, né? Elas têm essa necessidade de saber de tudo. Elas não podem não saber. Mas tem uma resposta mágica, tá? Você como espírita, se você não souber, qualquer coisa que te perguntem, você fala assim, ó... Ame a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Mas vem cá, meu cachorro desencarnou, ele vai reencarnar como ser humano? Ame a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. E seu cachorro vai ficar... Mas tem umas outras coisas, às vezes, que vão se disseminando, né? Por exemplo, é muito comum, vocês vão ouvir muito falar isso na mediunidade, na prática mediúnica. Não pode evocar espírito porque o telefone só toca de lá pra cá, que até o nosso Chico querido usou. Só que essa não é uma realidade dentro do espiritismo, né? Se você lê o livro dos médiuns, todo o trabalho de Kardec de pesquisa em cima da mediunidade foi em cima da evocação, era uma prática comum diária na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, quer dizer, pode sim, inclusive tem ensinando como fazer isso no livro dos médiuns. Então, porque eu imagino porque o Chico falou isso, é porque qualquer lugar que esse homem ia devia ser um problema. Comprar pão na padaria, você pode ver se minha mãe tá aqui, ela morreu, deve ser em todos os lugares, né? O Chico pega um pãozinho e diz assim, não vou levar. Deixa em cima que ele pão acabou de valer R$1.000. Ou então ninguém compra nunca mais esse pão, porque se o Chico Xavier não quis, ele tá cheio de espírito ruim ali dentro. Esse negócio da evocação acho que é bem contraditório. Eu concordo contigo, eu acho que não deveria ser, porque hoje em dia bem que a gente tem medo de espírito dentro das casas espíritas, né? Você cria um negócio que assim, ó, espiritualidade, meu Deus, preciso manter distância. E aí você vai ver, tipo, o Kardec evocando a galera, evoca amigo da Sociedade Parisiense, evoca o cara que desencarnou, que apareceu no jornal, evoca, né? E hoje é tudo assustado, tudo não, só pode evocar fulano. Não pode evocar diretamente, você joga uma indireta, assim. De repente, semana eu falasse assim, bom, mas se ele não quiser também, tudo bem. É assim, é falta de educação eu evocar espírito. Isso é falta de conhecimento, né? Eu acho que sim, isso caiu na cultura espírita, né? Na cultura, a maneira do espiritismo brasileiro acontecer, eu não sei porquê, mas eu acho que provavelmente é isso, é porque é uma frase atribuída ao Chico. E aí, cara, tudo que o Chico falava, né, se tornava uma coisa muito concreta no imaginário espírita brasileiro. E isso eu entendo perfeitamente, porque o Chico é uma referência pra gente, né? Ele é mesmo. Mas é um ser humano, pode ter falhado quando disse isso. Ele mesmo dizia que era falho, e ele é, Feito, claro. Gurizada, cancelamos o Fábio De Luca. Eu tenho meus poréns, não com o Chico, mas com alguma coisa da literatura dele eu tenho. O livro do Consolador, por exemplo, é um livro que eu tenho muitas reservas com esse livro. É um livro machistaço, não sei se vocês já leram recentemente, ele fala do papel da mulher e tal, é uma coisa assim, muito, muito anacrônica, assim, sabe? É completamente machista. E, cara, é o Emmanuel ali falando, e é a psicografia do Chico. Por causa disso eu vou assumir como verdade absoluta? Não. Eu preciso raciocinar sobre isso, afinal estamos lidando com fé raciocinada, né? E o próprio Chico dizia que ele era falho, que é preciso botar as obras dele também sob o crivo do nosso bom senso. Isso não invalida toda a obra fabulosa do Chico Xavier, e muito menos a sua conduta moral, que era, né? Pelo que a gente vê, pela obra grandiosa dele. Mas aí ele falou esse negócio de evocar. Aí a gente não evoca. Se você evoca, você invoca os outros. Os outros ficam invocados contigo, entendeu? O problema todo é esse. Por exemplo, uma outra coisa que tem ali... Porque as pessoas falam assim, mas Kardec fazia porque ele podia, porque ele era Kardec. Não, gente. Kardec é uma pessoa encarnada. E outra, ele ensina no livro dos médiuns. Ele ensina como fazer, passo a passo. Na verdade, Kardec ensina até como você começar o processo de desenvolvimento mediúnico em casa e sozinho. Que é uma coisa que também... que o espiritismo brasileiro não recomenda, né? Recomenda que você vá fazer isso numa casa espírita que é mais seguro e tal. Mas se o espírito ficar preso, se ele ficar atado em ti, eu disse, porque não tá, né? Não tá. Esse espírito saiu lá da outra cidade
e veio pra sua casa sozinho. Pois é. Porque, para, pô. Qual é? De ordinário eles que vos dirigem, mas na hora de dizer que tem espírito, não tem. Olha, se aparece um espírito pra um espírita, pra maioria corre. Rapaz. Ó, a Camila é a primeira, já até se afastou. Eu sou a primeira. O Spiritcast, ele é mais entretenimento do que, de fato, doutrina. Mas eu acho que tem um negócio legal disso que a gente faz, que eu acho que o Amigos da Luz também faz, que é assim, ó. Pela veia do entretenimento, pela veia do humor, você consegue colocar umas coisinhas pra desconstruir. Porque é muito difícil você chegar com essa ideia e dizer assim, ó. Gente, por que a gente não pode evocar? Você fala isso numa live, os caras vêm com 300 pedras, os caras desligam a live. Quando você vai trabalhando essa informação pra criar a questão das pessoas, eu acho que isso é uma entrada muito mais sutil pra começar a mudar, porque é muito difícil mudar o movimento espírita, cara. Nossa, a gente vê coisa que se faz no movimento espírita há 15, 20 anos, e a gente pensa, eu vou mudar quando eu for presidente da USA, eu vou mudar quando for não sei o quê. Não, mas a mudança tem que ser de grupo, né? É difícil. É difícil. A vantagem do humor, uma das vantagens da comédia é essa. A gente pode falar de coisas, às vezes, são bastante delicadas, né? A gente teve, por exemplo, um vídeo que foi bastante comentado por esse aspecto, e foi o Taca Lipasse. Taca Lipasse é uma médium vaidosa, que ela faz um carnaval. E a gente fazia aquilo em todos os caralho, eventos, a gente faz caralho. brincando, assim, nas esquinas, assim. Ali a gente faz uma brincadeira com isso, mas existe realmente algumas pessoas que... A vaidade humana é uma coisa muito doida. E aí a já acha que aquele momento é o momento ápice dessa pessoa no centro. E aí a pessoa inventa 1000 movimentos, uma dança indígena, sei lá, pra fazer uma prática que, como a gente sabe, não precisa, talvez, de tanto carnaval. E aí fica uma coisa mais pra aparecer mesmo, né? Aí é mais você chegar e falar com a pessoa, você tá pesando a mão aí nesse teu passe aí, não precisa disso tudo, esse carnaval todo. Às vezes é muito constrangedor, e aí você pode até inibir uma pessoa, um trabalhador que tava a fim de trabalhar, é vaidoso, caramba, a gente tem defeito mesmo. Aí a pessoa nem volta mais, fica tão sem graça, né? Mas aí um sketch, aí você mostra pra galera, todo mundo vê, aí as carapucinhas vão caindo, a pessoa vai pensando por ela mesma, e se torna uma maneira mais suave de falar. Ou até a pessoa pode discordar do sketch também, mas o humor tem essa característica de levar a coisa embrulhada de uma maneira mais acessível, assim, sabe? Ela dá um cutucão sem falar explicitamente, é tipo isso. Dá um cutucão e faz uma cosquinha. Foi morde a sopra. Assim. Essa palavra eu ia usar. Acessível. Eu vou fazer um exposed meu aqui. Bota a vinheta aí. Hora do Exposed. Tá. Falarei voseivo, que eu me sinto burra lendo os caras. Que quando eles começam a falar voseivo, abrir vos portas e eles botam uns negócios muito difíceis, umas palavras muito difíceis, eu me sinto meio burra. De verdade, de coração, tô fazendo um exposed aqui. E eu acho que isso é tornar o conteúdo, tornar o espiritismo acessível pra todo mundo. É falar simples, de um jeito que as pessoas entendam, de uma forma lúdica, de uma forma engraçada, mas passando informação. Pra realmente chegar nas pessoas, porque às vezes a ideia não chega. E às vezes a gente faz isso, cara. Sabe um negócio que eu fazia demais, assim, agora tô tentando me policiar, porque assim, quando a gente tem uma chance de parecer inteligente, a gente vai lá e pega. Fechou quicando uma oportunidade, tu vai lá e puxa. Capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente bota em números romanos. A gente sempre faz isso. Bota lá capítulo e V. Pô, capítulo 4. Capítulo V, capítulo 5. E aí eu lembro que uma vez eu tava fazendo um slide e tava tudo com números romanos e eu comecei a mudar, sabe quando a gente faz estudo de duplo, assim? E aí minha dupla falou assim, uai, mas por que você não deixa em números romanos? Você não sabe números romanos? Eu falei, mano, claro que eu sei números romanos. Você acha que eu não queria deixar números romanos? Mas não é eu que vou ler, né? E aí no fim a gente passa e o que acontece? Ninguém sabe o número de capítulo nenhum e nunca sabe onde tá nada que a gente fala. X, Vic, x. E aí tipo, você começa lá a pedir obtereis, é 28, é XXV, sabe? Mas tu sabe que isso é uma convenção? Isso é uma convenção de sei lá, de quem? Capítulos que se colocam em águas de romano, itens sendo arábico. É uma convenção, mas no final das contas pode não ser prático, né? É desnecessário, saca? Tipo, e é uma mudança tão curtinha que às vezes você vai fazer... Pô, por que você não bota o número? Sabe? Eu sempre pergunto assim, por que você não bota o número? Ah, mas é porque fica mais bonito. Digo, mas, pô, então bota uma foto. A paisagem. Vou botar aqui, ó. Põe eu aqui, ó. Capítulo 1. Capítulo 3 é dos mundos, né? E bota os planetas. Tipo... Não, mas essa coisa da linguagem é realmente uma característica também. E a gente tende a reproduzir isso. É muito normal. Você, quando vai lá pra frente, falar, queridos confrades, aí começa. A gente podia montar um glossário, né? Mas assim, eu acho que tem
ter espaço pra todo mundo. Porque a gente fala muito, eu também concordo muito com a Camila, eu acho que a gente tem que tornar a linguagem o mais acessível possível. Eu tive muita dificuldade pra fazer, por exemplo, a minha irmã ou minha mãe ler alguma coisa porque achavam uma linguagem chata e tal. O que aconteceu? Começaram a ler romance, Violeta na Janela, a Zíbia, começaram a ler uns livros que tem uma linguagem um pouco mais contemporânea e são histórias, né? Mas a dificuldade de ir lá pra ler, às vezes, a Joana de Ângeles, que tem uma linguagem muito puxadona. Até o Nosso Lar tem também umas coisas. Aí fica mais difícil. Mas esses livros foram escritos em 40 e pouco, né? Sei lá. Sim. Né? A gente já passou um pouquinho dos anos 40. Já estamos quase voltando de novo pros anos 40. De novo. Queria que fosse brincadeira, mas não é. Né? Porque isso é até uma questão de acessibilidade mesmo. A gente fala da linguagem de Libras, né? De toda essa acessibilidade por causa de deficiência, mas o próprio vocabulário é também uma maneira de se tornar mais acessível um discurso. Tem público pra tudo, né? Então a gente fala aqui do Spiritcast, esse trampo que a gente faz aqui é meio falando assim, meio... Aí às vezes a gente fala de palestra, que eu falei no início, lá, os conteúdos eram tudo chato, era tudo não sei o que, diz, mas eu gosto com tudo. Mano, então vai, pega lá, tem um monte de coisa, você tem muito material pra você. O problema é que tem um público que não tem material nenhum. É por isso que eu acho que o Amigos da Luz se destacou tanto, e por isso que ele é tão importante, sabe? Porque nós, assim, que... Eu não me considero jovem, mas, tipo, como a gente faz muita coisa pra jovem, né? Mano, era difícil, cara. Você ia fazer um grupo de estudo, aí você tinha que usar umas sketches. Nunca tinha sketch, né? Você tinha que usar, tipo, as palestras do Divaldo na época, as palestras do Alberto Almeida. Os caras são legais, mas assim, putz. Aí você tá fazendo um negócio super diferente. Vamos fazer dinâmica, aí termina a dinâmica. Corriam céleres os pequeninos. Aí você fica. Ai, gente, E tem gente que adora, que a gente chegar e fala, nossa, mas é a melhor coisa. Eu digo, não, com certeza, mas tem que ter pra todos os públicos, inclui aqueles outros públicos também. Tem. Eu confesso que eu gosto. Eu gosto porque assim, o Divaldo, ele tem uma coisa que a gente usa bastante no Amigos da Luz. Ele foi, pra mim, um dos pioneiros de levar humor. Então tem uns casos do Divaldo que ele vai enfiando no meio das palestras, você morre de rir. É verdade. É um stand-up, ó. É, cara. Tem um compilado só com esses trechos mais engraçados dele no YouTube, eu não sei como é o nome do vídeo. Divaldo no Comedians, lá, comédia em É, pé com cara. Divaldo. Então... Melhores momentos. Mas então, eu curto. Eu acho bonita a pessoa quando fala bem e tal. E tem a ver com ele, cara. O Divaldo tem 90 anos, Jesus. Tá coerente com a idade dele. O que vai ficar esquisito é se a gente começar a falar assim também, entendeu? Eu tenho certeza que ele cheira bem, cara. Ele tem cara de que é cheiroso. Tirar lá lavanda e doutorzinho, que é um negócio, um creme que passava no pé antigo. Cachemir buquê. Tem uma cara de cachemir Não, buquê. peraí. Então você abraçou o Divaldo, é isso? Pois é. A gente foi participar de um evento e ele tava lá. E a gente tinha feito um vídeo há pouco tempo, usando a imagem dele, dublando ele, né? Tipo, eu e Divaldo e eu, sei lá, uma coisa. A gente usou uma palestra dele e a gente dublou ele e ele contracena com uma atriz nossa. A gente ficou sempre com medo dele não ter gostado e tal. Mas aí ele contou, eu adorei, o vídeo é maravilhoso, aí abraçou a gente. Foi um doce, assim. E eu confesso que eu falava assim, esse povo endeusa muito esses caras, esses médios. Isso é uma palhaçada. Divaldo, daí. Quando eu vi o cara... Divaldo! Chorou? Então, passe, pelo amor de Deus, fala alguma coisa da minha Quem vida. que fui eu na vida passada? Paguei pau bonito. Mas é engraçado. A gente realmente critica o Divaldo, mas assim, de uma maneira porque a gente fica comparando, né, o Divaldo com o nosso dialeto jovem. É que coisa de velho isso, Isa. Nosso dialeto jovem. Por isso que ela foi vacinada, tá entendendo? Não, mas eu me recordo uma vez que o Henrico fez como é que chama aquele negócio lá que você fez? Juntou uma galera aí e foi dar uma mini palestra em Catanduva, que era a cidade que eu morava. Lembro. Sem limites. Na arte, ele colocou o Divaldo de verde, como se o Divaldo fosse o Hulk. Fosse um Hulk? Nós pegamos a foto dos Vingadores e aí nós trocamos as cabeças dos Vingadores por nós e o Divaldo era o Hulk. Maravilhoso. Tão bonitinho. E aí, teve uma moça lá dessa cidade que ela achou o máximo aquilo e ela mandou pro Divaldo. E aí, no e-mail, a moça falava assim, olha aqui, tio, porque ela chamava ele de tio, né? Olha aqui, tio, os meninos fizeram uma arte com o senhor, dá uma olhadinha, o que o senhor acha? E ele adorou, ele achou o máximo. Ele achou super engraçada a arte. Pra mim foi assessor de imprensa isso aí, com certeza. Relações públicas. Então, realmente, ele é um vanguardista do humor, cara. Ele pode ter 90 anos, mas
Mas ele é engraçadão. Ele é mó tiozão, ele é engraçado, ele gosta. O Chico era muito bem humorado também. Eu não pude conhecer pessoalmente, mas conheci muita gente que conviveu com ele, que adorava piada, gostava, assim, de ouvir. Esse rolê de espírita mal-humorado é só agora mesmo. Tem a ver tanto com vaidade, por incrível que pareça, parece uma bobagem querer falar lição de moral, mas não é. Se essas pessoas são muito sisudas, geralmente é que querem parecer muito sérias, muito respeitáveis e tudo. Se leva muito a sério, né? Se leva a sério, não é capaz de se rir de si mesmo e tal. E isso tem muito a ver com vaidade. E esses caras, assim, bom, tem vaidade também. Tem o problema da foto também, né? Porque, tipo assim, ó, dizem que Kardec era muito bem humorado, mas as fotos que a gente tem de Kardec é sisudo, mano. Olha Leon Denis com aquele bigodão, tá ligado? Vê se aquele cara tinha cara que puxava a cadeira pra meio cair, saca? Claro que tem. Tinha cara que aquele Chico que cai, quando tá jogando bola na rua, cai na casa dele e não devolve não, né? Fura a bola. Aqui em Rio Preto, abriu a filial da TV Mundo Maior. E a gente apresenta um quadro num programa que tem nessa filial. E eles estão movimentando o Instagram, movimentando o YouTube pra conseguir angariar pessoas e tal. E eles fizeram um videozinho de making off, arrumando o cenário. Nossa, é verdade. E eles aceleraram o vídeo, estavam arrumando e tal. E no final, a galera faz uma dancinha. Uma reboladinha só. Não é funkão proibidão, é só um negocinho assim, sabe? Uma reboladinha. A gente não chegou a ver porque eles tiraram o vídeo do ar. Mas eles falaram que o que teve de gente que achou um absurdo, que falou onde já se viu, porque vocês são espíritas, porque vocês são isso, porque você... Eu falei, meu, como assim? Parecia que eles estavam matando alguém ao vivo, sabe? Eu acho muito engraçado que o comentário é assim, ó. Adorei o vídeo, só o final que não poderia ter uma dancinha. Então espiritismo e TikTok não pode, né? Não combina. Não pode. E a gurizada fazendo sucesso. Vixe, ó, e todo mundo indo pro umbral. É porque tem o obsessor da reboladinha, tem o obsessor da pelvis. O obsessor da pelvis. Mas com certeza deve ter o vale dos que rebolam. Eu tenho certeza. É um monte de gente rebolando lá no... Certeza lá que no, tem. Mas talvez seja por isso que a gente às vezes perde tanta gente no movimento, porque parece que é um negócio castrador. E não é pra ser assim. Parece que você não pode rir, não pode dar uma reboladinha, você não pode falar um palavrão, você não pode fazer nada. E não é que você não pode fazer nada. Você só tem que entender as coisas que você faz. Você tem que entender a sua responsabilidade de tudo, mas não é só se castrar e ficar aí. A gente tava falando, né, que tem muito jovem, às vezes, tipo, de 20 e poucos anos, que age de uma maneira mais polida, assim, mais... E às vezes, cara, essa castração, ela é porque não tem exemplo. Então, tipo, às vezes dentro da casa espírita do cara, é todo mundo de um jeito que você acaba acreditando que é daquele jeito. E às vezes a gente faz isso, sabe? Podcast eu acho que não, porque a gente meio que tenta fazer isso de todos. Mas tipo, um monte de gente que, pá, o cara é super divertido, é super legal. E aí quando entra na casa espírita, não, aqui eu tenho que manter a postura. Às vezes esse cara é que vai mostrar pro jovem que, ó, você não precisa ser que nem o tio de 70 anos. Você pode ser uma criança de 15, você pode ser um adolescente de 18, de 20. Mas é aquilo que a gente sempre fala, né? Que o espírito, ele tem dupla personalidade. Ele tem a personalidade espírita dentro da casa espírita e ele tem a personalidade ser humano normal na vida dele. Porque não dá pra ser a mesma pessoa dentro e fora da casa espírita. A gente até fez um programa sobre isso já, né? Nós temos um sketch sobre isso. Eu mesma e eu espírita. São 3 versões da mesma pessoa debatendo. Pra mim isso é transtorno mental. Gente, é transtorno dissociativo isso. Vocês estão bem, assim? Tá Esse vídeo é bem legal. Eu pensei que era eu mesmo e eu espírita. Não, o Amigos da Luz, por exemplo, ele tem que ficar metade da tela, tem que ficar fora da casa espírita e metade dentro, né? Esse negócio, porque fora da casa espírita pode ser divertido, dentro tem que ser espiritismo, então deixa um... Não, e a real é essa, né? A gente ri porque, cara, tem esse negócio que acontece por aí que às vezes parece sketch, saca? Tem até umas sketches do Amigos da Luz que a gente assiste e diz assim, engraçado, acontece lá na casa espírita. Mas não é engraçado, né? É triste, engraçado assim não acontece. Tem umas coisas que são muito bobas, cara. Olha que bobagem. Tipo, a gente faz a prece e fala assim seja no final. Todo mundo fala. Mas precisa. Na verdade, você pode não falar nada. Você pode falar amém, você pode falar axé, você pode falar valeu, você pode falar é isso, você pode falar assim, e não esqueça de clicar no sininho. Qualquer coisa, entendeu? Qualquer coisa. Mas se você num grupo espírita falar amém, só amém. Tipo, já vão te olhar assim, esse aí não é muito espírita não. Esse aí É novo. É infiltrado. É verdade. Bota a mão no ombro e já diz assim, ó, amigo, a gente aqui não fala amém. Assim seja. É a mesma coisa, só que tem outra língua, só isso. É que é pra dizer que fala latim, eu acho. That's it. Não, é so be it. So be it. É. Não, abraço pra quem assiste do exterior aí. Gente, é umas coisas muito loucas.
cara, a casa espírita é pra todo mundo, né? Se a gente pegar lá a introdução do evangelho, olha Henrico chatão, mas se pegar a introdução do evangelho, diz assim, espiritismo é pra todos, e aí o todos é quem? É quem é rico, quem é classe A B ali pode ser espírita, o resto pode ser atendido da casa espírita, mas espírita Assistido, o assistido. Atendido, até mais. O assistido, É uma babaquice, os famosos sim. fudidos. Eu vou puxar essa fala do Henrico aí e preciso fazer uma pergunta muito séria pro Fábio agora. Eu preciso saber se dentro do Amigos da Luz tem alguém que é um palestrinha. Palestrinha é o quê? Aquele que fica... Porque a gente de repente tem. vem com, mas na questão tal... do Cagador de regra. É, Henrico. isso, É o Henrico, é o Henrico, é o isso. Henrico. Igual ele fez agora, lá Porque na se eu introdução olhar aqui do no Livro dos Espíritos. A gente vai encontrar lá na questão 32, capítulo 3, versículo 14. Caiu um A negócio gente não aqui. sabe as questões Caiu. direito, então a gente não tem Eu muito também isso, não sei, eu sei tipo 5 questões, mas que os caras não sabem nenhuma, e é foda. Eu sei a primeira eu sei. Mas acho que não. E geralmente eu fico mais ligado na parte assim, doutrinária nos roteiros. Então é você o palestrinha, De Luca. Ah, é por isso que eu tava falando que não. Entendi. Óbvio. Quando fala que não óbvio. tem é porque é a pessoa. Não, é só em relação aos roteiros. Os que não são meus, eu faço a redação final. Então eu dou aquela olhada se tá ok, tipo, se tem alguma coisa que tá contrapondo alguma questão doutrinária, ou enfim, só dando uma olhada assim em geral. E às vezes a gente tem que fazer algumas correções, mas é só no roteiro mesmo. Só voltando àquela história que, por exemplo, os evangélicos, vocês estão super à frente da gente nisso, né? Porque o que eles mais têm orgulho são aqueles que vêm, eu fui bandido, eu fui traficante. E vai com orgulho à frente dizer do seu testemunho de transformação. E isso é uma coisa muito valorosa, é uma das coisas mais bonitas que eu acho, assim, que tem os evangélicos. Fora os louvores, aquelas músicas que eu acho espetáculo. Fazer um paralelo, teve o programa que a gente gravou com o Adeilson. O Adeilson falou um negócio que me marcou e eu acho que cabe aqui, que ele diz assim, pai que abandona o filho que é transexual, ele ama mais a genitália do que o filho. E eu acho que tem muito espírita que ama mais o prosélito do que a pessoa se melhorar. Tipo assim, se o cara é evangélico e se recuperou das drogas, parece que o cara fica querendo que o cara volte pras drogas pra dizer que não funciona. Saca? Ele prefere que o cara seja espírita e ruim do que seja de outra religião e bom. E não faz o menor sentido isso. Não faz sentido nenhum. Que seja um excelente evangélico, maravilhoso. Pois é, pô, tem tanto aí. Seja católico, um bandista, qualquer coisa que for, pô. O lema do Spiritcast, aliás, Fred, por gentileza, você tá aí hoje? De Luca é assim, é um mandamento. Leve pra sua vida. Não seja um babaca. Tinha que estar lá no Sermão da Montanha. Não matar, é que não escreveram. É que eles riscaram. Bem-aventurados os que não são babacas. Não sejais uns babacas. Alguém Tinha que ser censurou. Riscaram. Bem-aventurados os puros de coração? Ninguém, cara. O Haroldo, quando foi traduzido, disse assim, na verdade, a tradução correta aqui era não seja um babaca, mas a gente usa, né? Abraço, Haroldo. Depois vem vender os cursos de coach pra nós aqui, que a gente gosta. Tá. Tá vendo? Ele é o problema do negócio. A gente vai pro Umbral por quê? Por causa do Henrico. Ô, Deluca, me diz uma coisa, cara. Você tem esse canal aí, esse Amigos da Luz? Como é que chama o canal mesmo? Aquele lá, Amigos da Luz, né? Canal, esse negócio. Eu lembro que quando começou as lives do Amigos da Luz, eu sempre gostei do trabalho de vocês e tal, mas me deu um foguinho no coração, porque eu lembro que eu tava conversando com um jovem, ele falou assim, não, porque tem o Amigos da Luz lá e tal, vocês tinham que chamar no programa de vocês. A gente falou, não, a gente vai chamar. E aí eu falei, o que eles estão fazendo na pandemia? Aí ele falou, não, eu tô fazendo uma live. Aí eu digo, pô, é da hora a live? Não, mano, mó sem graça e tal, os caras falam de espiritismo. E eu lembro que eu fiquei tipo, porra. É outra pegada, é outra coisa. Aí eu fui assistir a live, tipo, e não era sem graça, saca? Mas é porque, tipo, eu fiquei impressionado, cara. Eu curti. Porque, realmente, quando eu vi, assim, a live do Amigos da Luz, eu digo, vai ser uma palhaçadinha, um negócio... Mas não, mano, tem uns negócios pesados lá. Em setembro, vocês falaram do Livro dos Espíritos, antes da série da Carol. Pô, eu fiquei, tipo, cara, tem umas coisas ali que... O público do humor, assim... A live realmente é uma proposta um pouco diferente. No Amigos da Luz a gente tem os sketches de humor, tem até uns sketches que são drama, tipo, não tem nada de humor, são raros, mas tem alguns. E não tinha nada de live, só que a gente começou a ver muita gente da nossa audiência que não tinha a menor ideia do que era o Livro dos Espíritos, Kardec, nada disso. Sabia, assim, de espiritismo, assim, Chico Xavier, Carta da Vovó que Morreu, assim, um conhecimento muito superficial. E, assim, eu sou apaixonado pelo Livro dos Espíritos. Quando eu li a primeira vez o que é Deus, aquelas coisas, aquilo me encantou muito. Eu tinha uns 16 anos, 14, porque respondi umas coisas que nenhum lugar tinha me respondido, de maneira, assim, tão lógica, sabe? E que se criou, assim, é como se um monte de lacuna que eu tivesse da minha ideia de mundo se fosse se completando com aquele livro. Então foi uma chave muito poderosa. Então eu queria trazer para o canal o Livro dos Espíritos. A gente começou a fazer
uma live lendo as questões e comentando, tentando fazer isso de uma maneira um pouco mais leve, brincando, um pouco mais... Mas ali a proposta de fato é trazer o livro dos espíritos. Então realmente, quem vai esperando tipo uma coisa daquela do sketch e tal, que a gente vai ficar... Que a gente faz uma prece, aí tem todo um negócio. Aquela musiquinha lá é manjadinha, hein, Deluca? Vocês não têm ideia da minha idade. Eu ainda sou dessa turma, entendeu? Eu gosto de botar a banca de descolar, mas eu gosto da musiquinha. Não, mas é da hora, cara. É da hora porque eu acho que a gente tem um problema com o humor, tá? Eu sempre vou falar de humor porque tipo, é um negócio que me pega muito, assim, ó. Que é assim, ó, o cara que faz humor é sempre idiota. Ele é sempre idiota, ele é sempre, não sei o que, vai fazer uns negócios engraçados. Eu lembro que uma vez a gente fez em Uruguaiana, na época que tava estourando curta espírita no Rio Grande do Sul, acho que foi lá 2006, 2007. Tava estourando curta, e eu e um grupo de amigos, a gente disse assim, bora gravar um curta de humor espírita. Tinha as coisas engraçadas, o cara se preparava pra palestra, esquecia os negócios. E aí, tipo assim, ó, a gente passou ele no evento e a galera curtiu. Aí depois passou um curta clássico espírita, que tipo, acidente no início, morre a pessoa no acidente, aí o irmão recebe o espírito da pessoa, chora no final. E aí eu lembro que o pessoal disse assim, nossa, o curta de vocês tá tão legal, tá tão bonito. Curta de lixo, né? Só que tipo, tá tão legal, né? Que bom que a gente tem essa coisa, né, do curta doutrinário e do curta mais engraçado. Eu fiquei, mano, nossa, também foi doutrinário, né? Pô, como assim, mano? Cagaram pra vocês. Sabe? É foda, tipo, às vezes a gente manda o Spiritcast e os caras não ouvem, porque os caras acham que é idiota, que, sabe? A pessoa tem um problema com essa coisa, assim, do humor. Ou o público do humor é completamente, tem que ser só palhaçado. Eu tava conversando isso com o pessoal do Espirituoso agora, tipo, tá falando com a Natália, tipo, dá mó trampo de escrever os roteiros, cara, porque, tipo, tem que ser engraçado, mas ao mesmo tempo tem que ter esse jogo de cintura e as pessoas às vezes não levam a sério. E é mole não, eu sei a dureza que ela passa lá, porque a gente passa aqui também. Se a piada ficar forte demais, a pessoa nem lembra depois da mensagem que a gente queria passar. Se a mensagem ficar forte demais, fica sem graça. Aí a piada é fraca, aí tipo, fica aquele vídeo, como você falou, humor de espírita, que é só pra dar aquela risadinha bunda. Então você conseguir fazer que seja bem engraçado e uma mensagem poderosa é difícil. Pois é, então eu tenho aí minha prece, ainda tem musiquinha, tem essas coisas. Eu sou tiozinho. A gente é chato, nossa. Eu choro, eu faço a prece. Porque a gente já tem um pessoal lá que acompanha a gente pelo chat desde o início da pandemia, então acabou já virando amigo, aí a gente chora nossas abobrinhas. Gente, não aguento mais essa pandemia. Aí chora. Mas tudo tem um propósito, gente. Vai entender um dia essa maravilha abençoada que está nos acontecendo. Geralmente a gente encerra com uma super conclusão toda enfeitada, mas assim, ó, hoje, ouve o programa aí, mano, porque a gente falou tanta coisa aqui, que assim, ó, vai ouvindo aí que você vai abstrair alguma coisa, você vai ter um insight, você vai chegar em algum ponto e você vai dizer assim, ó, nossa, mudei de perspectiva de vida no programa do Deluca com o Spiritcast. Com certeza. E se você não mudar também, cara, tem o Deluca, então, tipo assim... Só vem dar risada com a gente. Aqui a gente tá... Não, nada, eu ia falar uma merda muito grande. Mas, agora nós vamos para esse momento maravilhoso do Spiritcast, que é aquele momento em que a gente deixa sugestões, indicações. Pode ser filme, pode ser série, pode ser jogo, pode ser posição de yoga. De Lucas, tem indicações pra nós, cara? Não. Beleza, não vou dizer que nunca aconteceu. Tô zoando, tem uma série que eu vi, cara, Por Trás dos Seus Olhos, em inglês Behind Her Eyes, muito legal, que tá, eu acho que Eu acho que na Netflix tem, Netflix. Eu acho que eu vi esse nome no Netflix. Muito legal, gente. Tem uma coisa ali que não posso falar, mas tem uma coisa que eu também não posso falar. Fora isso, é muito bom. Várias coisas acontecem. Achei muito bom o sinopse. Tem protagonistas? Tem roteiro, Tem um roteiro. enredo, Sinopse boa. tem inclusive trilha Tem, de sonora. repente tem um final. Bah. Então eu vou indicar um filme que a gente viu no final de semana, Terra Selvagem. É um filme pesado, mas... Nossa, cara, você chorou, Frederico. Eu chorei, mas são histórias, é baseado em fatos reais, de mulheres que moram onde é? Alasca? É no extremo norte dos Estados Unidos, lá, quando só tem, onde só tem neve. Rondônia. Aí deixa eu contar, aí fala da realidade das mulheres lá daquela região. Muitas mulheres são mortas e ninguém consegue descobrir quem que foi, quem que não foi. É a vida real. É um filme legal, só que você tem que ter um pouco de estômago
A minha indicação deste episódio vai ser o documentário Kiss the Ground, Agricultura Regenerativa. Ele fala muito sobre agroflorestas e sobre o quanto o solo tem que ser preservado para que a gente consiga continuar vivendo nesse planeta e... Nossa, a Isabela tá muito... Tá muito, né? Tá. Ela tá muito irmão. Eu tô mesmo! Cid, não corte essa parte. Eu tô sim militante ambiental, porque eu acho que isso é muito importante pra gente, tá? Tô fazendo compostagem, faço meus produtos de limpeza, tô fazendo várias coisas, gente. Assista! Vai lá, André É a Tregueiro. Greta, é aquela Greta. Greta do Espírito. Ai, gente. Enfim, assistam esse documentário porque ele é muito bom, tá? Fica aí a minha dica dessa semana. Gente, a minha sugestão pra hoje, já que a gente tá falando de filme aqui, eu quero pagar de cult. Eu assisti todos os indicados a melhor filme do Oscar, todos ilegalmente, porque eu não tenho como assistir desses lugares. Ai, pirateiro, seu pirateiro. Então, assim, moralidade tá lá embaixo, mas os filmes estão em dia. Eu queria indicar pra você que tá procurando um filme pra ver, Minari. Os filmes do Oscar estão muito tristes esse ano, tá? Muito tristes. Minari é um dos filmes que foi indicado para melhor filme, não ganhou, porque, claro, tinha Nomadland, tinha Meu Pai, tinha um monte de filme que era mais filme, mas Minari era o único filme que eu assisti e, assim, apesar de uns terem um desfecho feliz, são filmes tristes. Minari não, é um filme que tem um desfecho triste, mas é feliz. Então, eita, spoiler. Uau! Mas aí você assiste, sem saber, finge que não sabe, e aí tá tudo bem. Minari, quando sair, quando vocês puderem assistir, pra quem conhecer aí o Pirate Bay, pode assistir. Não vamos mentir, né? O filme só foi lançado nos Estados Unidos. Como é que você viu, Henrique? Eu fui pros Estados Unidos, estava em Miami, semana passada. Ô, Deluca. Oi. Obrigado, cara. Assim, ó, a gente sempre fala quando chega no final dos programas, assim, quando a gente chama um cara conhecido, assim, um cara de peso, e quando não é também, que a gente chama uma galera aqui do Spiritcast que a gente sente que tá na nossa vibe. Às vezes a pessoa pensa, vocês chamam o que vocês conseguem. Irmão, a gente tem os contatos, saca? A Camila, ela é famosa, entendeu? A Camila é famosa. Eu sou Thiago York de Campinas, pouca gente sabe disso. Frederico Salles. Tó, Henrique, segura aqui pra mim, segura aqui. Pega a bolinha. Isso, Abaixa agora a bolinha, abaixa a bolinha. Mas de verdade, Oi, cara, Henrique. assim, ó, a gente chama o pessoal aqui que a gente se identifica, que nos inspira. Não vou também dizer assim, todo mundo que a gente chama aqui é só por inspiração. Mas assim, é um pessoal que a gente olha e diz assim, ó, cara, tá aí. A gente acha que o papo vai ser legal, a gente acha que vai ser interessante, porque é um pessoal que não pensa exatamente igual a gente, mas pensa no mesmo caminho pra fazer um espiritismo mais acessível pra todo mundo. E obrigado por ter topado, cara, foi muito divertido. Gente, eu não sei se vai tudo depois da edição, Cid. Ou se Seja vai. coerente, Cid, por favor. O Cid é meio ortodoxo. Muito zoeiro. Eu quero aquela parte de passar a toalha da mesa mediúnica na... Essa aí, se não for, eu vou... Eu quero essa Perdi parte. essa parte também. Eu quero essa Pô, parte. perdi essa parte. Cara, obrigado pelo trampo que vocês fazem lá no Amigos da Luz. Pra ti, mas também pro Fabinho que tá ouvindo, Fábio Olivieri, Isso, né? é. Que é o produtor. Obrigado por fazer esse trampo, todo o pessoal do Amigos da Luz. A Babi também lá, que faz a live com vocês, faz o Pães de Libras, toda a equipe. É bom a gente ter uns trabalhos assim, sabe? Bem feitos e despojados, diferentes. Maravilha. Eu queria muito ter vocês lá na live com a gente também um dia, fazer uma coisa em grupo assim, ia ser bem legal. Com certeza. Só chamar. É sempre segunda-feira, 8 horas. A gente super vai. Manda bala, né? Vai fazer um barulho. A gente fazer um barulho. Gente, eu que agradeço, assim, eu gostei muito, sério. Todo mundo fala assim, eu que agradeço, mas é sério mesmo, me diverti. Passou muito rápido. Não, é bom mesmo, a gente sabe. Porque Ai, Pega a bolinha, pega a bolinha. Não, mas é mesmo, assim, sem dúvida, vocês são bastante pitorescos. tá aí um adjetivo. Isso é novo. Sim, foi o melhor Nunca elogio. me chamaram disso. Pitoresco é pitoresco. muito Melhor Me elogio. chamaram de muita coisa nessa vida. Torescona. Pitoresco. A pessoa com o rolê mais louco, eu já vi que quer ir pro rolê com a Monja Coen, com o Fábio de Mello. Pitoresco. Gente, Amigos da Luz, você sabe onde encontrar, é só procurar por Amigos da Luz. No Instagram vocês encontram Amigos da Luz. O Fábio De Luca, vocês procuram o Fábio De Luca. Vocês acham que o Fábio De Luca é famoso assim. Você procura o nome do cara e acha. Você vai procurar lá Henrico, vai aparecer 50. Agora Fábio De Luca vai aparecer Desligando Fábio aqui, De eu Luca. tenho uma live com a Oprah, daqui a pouco. E aí eu digo assim, ó, escuta aqui, o Fábio De Luca tá aqui, Fábio de Mello. Olha, Nós estamos chegando, cara. que Fábio isso? de Mello olhou pro lado aqui, ó, o Spiritcast mandando mensagem. Na sua caixa já tá, irmão. É só você querer. É só você dizer que vem.
Quem curtiu o nosso trabalho, se você está nos conhecendo por causa do Amigos da Luz, todo dia 30 e todo dia 13, porque quando a gente fala 13h30 parece que é 1h30 da tarde, mas não é todos os dias 13h30. Sai programa, a gente nunca atrasa, não tá 3 programas atrasados isso Não aqui, tá, não tá. não, A gente de jura jeito que não nenhum. tá. Nossa, 2 anos de programa atrasamos só agora. Mas você pode nos curtir em todos os streams, em todos os locais que você quiser. E como a gente não vai encerrar hoje do nosso jeito, como cada um fala o que quiser, então, gente, que a força esteja com vocês. It's over, guys! Vou mandar a frase de caminhão. Deus no céu e nós no corcel. Isso é tudo, pessoal. Fabinho, tá por tiro. Se você gostou, muito obrigado. Se não... Posso ir embora? Posso ir pro empreendimento mais food? Essa aí vai pro final. Com certeza! Essa é do final!